Então, nesse momento, nós damos continuidade à segunda temporada do Evangelho de Marcos. E hoje a gente vai ver, né, como tema o poder do clamor de uma mãe. Né? A gente vai ver uma situação um pouco inusitada, talvez até de questionamento, de como Jesus lida com a coisa. Né? E às vezes nos faz pensar coisas, às vezes, cara, mas o que é isso aqui? Né? O que Jesus quis dizer com isso aqui? E então eu creio que hoje a gente vai poder, mais uma vez, poder conhecer um pouquinho mais do coração do nosso Senhor. Como Ele lida com a questão do clamor de uma mãe não judia, separada, né? Talvez rejeitada. E como o Senhor, então, Ele nos mostra que o seu coração é para todos. E como o Senhor nos mostra que nós somos esse povo que Ele abriu a porta para que todos nós, incluído nós, somos como essa mulher. E o Senhor, então, Ele abre as portas para que a gente possa chegar a Ele. E então Ele ministra os nossos corações e ganha a nossa atenção. E então a gente começa a entender quem Ele é e quem nós somos. Vamos abrir em Marcos capítulo 7 e a gente vai ler os primeiros 2 versículos, 24 e 25. Na verdade, só o 24, e aí nós vamos orar. Marcos capítulo 7, versículo 24, diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, Senhor. E pedimos para que o Senhor derrame graça sobre nós, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre os nossos corações, a nossa mente, para que a gente possa entender e deixar a Sua palavra penetrar nos nossos corações, Senhor. Ministra o coração do povo que está aqui reunido, Senhor. Para a glória do Seu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente vê, logo de cara, Jesus, ele sai, né, daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Então, como bons observadores da Bíblia, a gente precisa fazer essa pergunta: daquele lugar, de que lugar? Né? Então a gente lembra, se a gente lembra, né? Jesus, então, ele concentra uma boa parte do seu ministério na Galileia. Então ele ainda está nessa questão com a Galileia. Então ele está indo em direção a Jerusalém. Então depois da metade do livro, ele segue para esse terceiro ato. Nós estamos no segundo ato. E aí então ele vai para os arredores de Tiro e Sidom. 2 dias de viagem ao noroeste da Galileia. Então, a Lília costuma tirar sarro de mim na questão de geografia. Não era o meu forte no colégio. Mas eu aprendi a gostar depois que comecei a estudar a Bíblia. E é muito fascinante poder olhar e ver como as coisas se tornam tão... Mesmo que a gente não seja tão visual, né? É muito bom poder olhar e poder saber, caramba, tá aqui, tá indo mais para cima. 2 dias de viagem, como funcionava, né? E a gente vê essa questão, né, de 2 dias de viagem ao noroeste da Galileia para a Síria. E aí a primeira coisa que a gente olha e observa no texto é que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores, longe da onde ele queria estar. Numa terra gentílica, né? Ele concentrou uma boa parte do seu ministério voltado para o povo judeu, né? E aí então a gente lembra que ele está lidando com as multidões, a gente lembra que ele fez tantos milagres e sinais que essa questão do anonimato para ele não era uma realidade.
aonde ele ia, o papo acontecia e as pessoas espalhavam os seus feitos, então as multidões se reuniam. E aí a gente vê essa questão de que a sua fama era bem grande já, para ir para um lugar tão longe. Lembrando que não tínhamos avião. Era 2 dias de viagem. Não sei você, se você já viajou de ônibus, 2, 3 dias de busão, cara, a geração Z não está pronta para essa conversa. É verdade, gente. Eu já viajei 1 semana de busão, de trem e de carro. E o meu desejo era voltar de avião. Eu falei que se um dia eu fosse fazer isso com meus filhos ou com minha família, nós iríamos fazer isso, mas nós voltaríamos de avião. Porque é muita loucura ir, e é muito mais loucura ir e voltar. Então a gente saiu de Curitiba, a gente foi para Corumbá. Cara, de Corumbá atravessamos para Bolívia num táxi meio cabreiro. E aí a gente entra na Bolívia, a gente pega o trem para Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra a gente pega o famoso trem da morte que nos leva a La Paz. E aí depois de La Paz, cara, é só graça e misericórdia. Na época onde não havia GPS, não havia Google. Gente, e deu certo. A gente chegou lá com vida. Todos nós sobrevivemos. Mas é uma viagem que eu acho que, mesmo sendo o espírito aventureiro, nesses dias com 41 anos, eu acho que eu não estaria mais disposto a passar por isso. Então imagine, se Jesus estava cansado, ele se retirou, tentando se retirar com os seus discípulos ali, então ele vai 2 dias de viagem, deve ser extremamente cansativo, e aí ele começa a lidar com essa realidade que não era o povo judeu. E aí ele entra, então, numa casa e fala que não queria que ninguém soubesse do Galileu. Cara, vamos manter aqui quietinho, anonimato aí, tá tudo certo. Vamos fazer um grupo de conexão sem ninguém ficar sabendo que o Messias veio visitar o grupo de conexão do pessoal. Era mais ou menos essa a ideia. Então ele viaja nesses 2 dias, aí o pessoal fala mais ou menos 80 quilômetros. Então, 80 quilômetros pode não parecer muito, mas naquela época, né, era muito. Né? Então, se a gente fosse colocar para ir de pé ou se fosse de bike, dava mais ou menos para sentir que 80 quilômetros é bem significante. Para visitar essas cidades, né, gentias, a região de Tiro e de Sidom. Era incomum no ministério de Jesus essa coisa, né, de ir para esses lugares, porque o seu foco principal era o seu povo. Né? Mateus 15, 24 fala que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Né? Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E aí então ele começa a revelar esse plano de salvação para um povo, né? Todos nós. E aí então, gente, tem uma coisa curiosa nesse encontro dessa casa. Porque se fosse nos dias de hoje, a gente super entende que todo mundo, uma boa parte do povo tem celular. Então assim, imaginem, né? Uma forma que faz sentido, tá, gente? Tem um pastor famoso, Francis Chan. Teve uma época da vida dele, ele é um cara muito bom, tá? Tô falando bem dele, é positivo, tá? Ele é um carismático bacana, né? Mas teve uma época da vida dele que ele teve a ideia, talvez meio tola, mas assim, de achar que ele não queria mais ser famoso. Tipo assim, agora eu quero um anonimato, eu quero a coisa simples. Ele larga a mega igreja dele lá na Califórnia. E aí então ele começa negócio nas casas. Negócio nas casas, na maioria das vezes é estranho, tá, gente? Igreja nas casas, a maioria é estranho. Não conheço quase nenhum que é bom, que eu recomendo. Mas assim, porque sempre tem um negócio de contra igreja, instituição, esse negócio. Mas não é esse o ponto. O ponto é que na cabeça dele, ele saindo da mega igreja e montando os grupos pequenos,
os grupinhos pequenos iam manter, tipo assim, cara, 10 pessoas em cada casa. Ele chegou a escrever um livro como se fosse o último livro da vida dele sobre o assunto. Eu falei, mano, não é o último. Porque não vai dar bom. Aí que o pessoal começou a fazer? Mano, o cara, o Francisco, o cara é famosão, mano. Eu já vi ele lá em Interlagos, na conferência do Passion, junto com o Luiz Giglio. Incrível. Talvez um dos maiores comunicadores dessa era. Aí o que acontece? Aí você tem 10 grupos de conexão rodando ao mesmo tempo. Aí ele não chega antes, ele chega atrasado. Porque se chegar antes aí dá ruim mesmo, né? Aí ele chega no grupo, é verdade essa história, é verídica, tá, gente? Ele chega num grupo, meio atrasado, assim, por trás, assim, ele senta no sofá. E aí, de uma forma meio inusitada, a galera puxa o celular. Cara, e alguém deve ter montado uma comunidade no Orkut. Vamos para a casa do fulano, porque o Francis Chan está lá. E aí, então, ele se depara com a realidade e existe uma fila de um quarteirão na casa de um ser humano que era, de fato, anônimo. Não era famoso. E então, a galera começa a apertar a campainha, e aí entra um, entra dois, entra três. Eles falam assim, cara, não dá mais para entrar. Cara, o que está acontecendo? Cara, tem uma fila de um quarteirão. Não é esse aqui o grupo do Francis Chan? Mas imagina a situação. Alguém aqui nos faz pensar que alguém pediu para ir no banheiro, saiu e deu sinal para alguém. Porque não faz sentido, gente. Cara, você está num lugar escondidinho, numa casa, sem querer que as pessoas saibam, e de repente, cara, algo acontece. Talvez alguém andou com eles ali e flagrou, tipo assim, cara, entrou naquela casa, né? Uma mulher com grande necessidade, diante do desespero, né? Mas aqui fica esse gostinho de curiosidade, de saber como foi, né? E aí, fala que não foi possível manter o sigilo diante disso. A primeira aplicação para nós, eu e você, não podemos esconder Jesus se ele estiver na nossa casa. Essa é a aplicação para a gente, a primeira aplicação. Quanto mais se ele estiver na nossa vida. Algo tem que ser diferente. Algo precisa fazer com que as pessoas se sintam não constrangidas de uma forma negativa, mas talvez maravilhadas e questionadas pela questão de algo diferente na vida desse povo que se reúne ao redor da mesa do Senhor. Então, se nós temos Jesus na nossa vida, nós não podemos esconder, porque Ele é aparente, Ele é desejável, Ele quer se revelar através do seu povo. Isso também nos mostra que Jesus, como Ele fez na semana passada, quando nós falamos de Jesus, a tradição e o coração, também nos mostra que Ele não era de obedecer às tradições judaicas, que diziam que um judeu fiel não teria nada a ver com os gentios e nunca entraria na casa de um gentio. Mais uma vez, Jesus, então, ele não entra nesse jogo, porque ele era diferente. Havia essa segregação? Sim. Havia essa questão racial e religiosa? Sim. Mas Jesus, ele não era preso a essas coisas. Então ele entra assim numa terra gentílica, ele entra assim na casa de pessoas gentis. E isso nos mostra que ele não está preso a nenhuma tradição religiosa e legalística. Esse é o nosso Senhor. Alguém disse, um incidente anterior mostra Jesus eliminando a distinção entre alimentos puros e impuros. Será que aqui em símbolo temos ele eliminando a diferença entre pessoas limpas e impuras?
Assim como um judeu nunca sujaria seus lábios com alimentos proibidos, ele nunca sujaria sua vida pelo contato com um gentio impuro. Isso é profundo. E a gente vê, através da vida e do ministério de Jesus, ele lidando com essa questão do que era impuro, do que era puro, do que podia, o que não podia. Pode fazer no sábado, não pode. Pode fazer isso, não pode. Tem que fazer isso, não tem. E a gente vê Jesus lidando com essa realidade. A ideia é que Jesus, ele não queria que as pessoas soubessem, não é essa questão de que ele estava de saco cheio com a galera, mas é uma questão normal da ênfase do ministério dele. Então, essa questão de ter tempo para poder se afastar e lidar com as coisas que viriam. Mas talvez era uma forma de pensar que nesse lugar seria onde ele derrubaria a diferença entre o puro e o impuro. Seria esse lugar onde ele acabaria com essa questão dessa muralha que separava o povo que foi criado por ele, sendo judeu ou sendo gentil. Trazendo eles para uma realidade onde já não há mais lugar para isso. Não existe os corpos de Cristo, existe o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é isso. São pessoas de todos os lugares. E a gente tem essa figura em Apocalipse, quando o povo de toda língua, tribo e nação canta então ao Senhor. Não existiria essa realidade nos céus um dia se não houvesse esse rompimento diante dessas coisas. Porque a gente continuaria segregando. Imagine uma igreja, que coisa horrível. Separando quem podia entrar, quem não podia. A igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja do azul, do amarelo, do loiro, do negro. E só existe um povo feito do mesmo pó, feito das mesmas mãos. E essa questão de ser reconhecido mostra uma realidade de Jesus. Todos os lugares que ele passou, ele tocou vidas de alguma forma. Ele fez bondade. Ele se compadecia. Ele tinha uma forma de olhar. Se você não viu The Chosen ainda, você precisa ver o The Chosen. Quando ele olha para alguém e aquele olhar mexe com as pessoas. Porque o olhar dele é diferente. De todos os judeus que talvez pisaram na terra, e embora toda a semelhança que ele tinha com o seu povo, é tanto que Judas precisou dar um sinal de um beijo para os guardas pudessem saber quem ele era. Ele não era aquele que andava brilhando com algo reluzente, ou com uma auréola, ou coisa do tipo. Não, ele era alguém como qualquer outro, no sentido de aparência. E aí então a gente vê essa realidade que acontece, que nos faz pensar de várias formas como que era essa realidade. Versículo 25, de fato, logo que ouviu falar dele, sei lá como, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então, gente, só um pouquinho de background aqui acerca dessa questão entre os judeus e os gentios. Dentro da perspectiva bíblica, o que nós chamamos na teologia de aliança abrâmica, que é a ideia de que Deus iria abençoar todos os povos através de Abraão e seguindo adiante, chegando até nós. Os judeus, eles tinham essa coisa de que eles eram superiores e os gentios eram inferiores, mas eles tinham algum certo conhecimento dessa realidade. Então, assim, não era só a questão do ódio sempre, né? Eles tinham essa consciência
do Pentateuco, eles tinham essa consciência dos profetas, né, de que o povo deles seria luz para os gentios. Então, o Scott McKnight, no comentário dele sobre Marcos, ele fala isso, ele fala: no entanto, os israelitas, de modo geral, não atentavam para essas injunções e desprezavam o gentio, considerando-os impuros. Há diversos motivos históricos para que essa atitude, especialmente o conflito incessante com os cananeus e os filisteus e o fato de Israel ter sido dominado pelos egípcios, assírios, babilônios e romanos. Ainda assim, o povo tinha consciência dessa ordem. Então ele fala assim, que o resumo da situação é, do lado positivo, os judeus enfatizavam o monoteísmo. Seu Deus era o único Deus. Essa era uma coisa positiva, né? Mas tinha uma relação amigável, de alguma forma, com os gentios, especialmente nas regiões da diáspora, onde o povo foi espalhado. Então havia um certo tipo de compaixão, sei lá, de pensar de forma talvez não tão ruim. Permitiam que participassem das atividades na sinagoga, né? Tem essa questão da educação helenística. Já no lado negativo, os judeus enfatizavam a separação dos gentios devido à sua pecaminosidade. Então, tipo assim, até um certo ponto está certo. Agora, passou daqui, por exemplo, pode participar de algum evento aqui ou outro na sinagoga, mas no templo, cara, aqui tem que ser que nem a gente. Então, para um verdadeiro judeu, não existe a realidade, gente, tá? Não existe, o pessoal fala, terceiro grau, quarto grau judeu, tipo assim, cara, não existe isso aí para o verdadeiro judeu, né? Então, essa mulher, ela entra em cena, né? E ela cai aos pés dele. Ela cai aos pés dele. E então a gente começa a olhar para a realidade mais do que nunca entre essa questão judia e gentílica, né? No versículo 26 fala da origem da mulher. E aí o versículo 27, a gente vê o que Jesus fala. Olha o que Jesus fala. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Então ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já o tinha deixado. Então a gente enxerga nessa parte, e na próxima que a gente vai ver da cura de alguém que era surdo e mudo, duas coisas importantes. Dois temas que nós podemos enxergar aqui. O primeiro é que as misericórdias de Deus nos alcançam. Ela alcança os gentios, ela alcança essa mulher, ela alcança a sua filha. E a gente vai ver que o discipulado de Jesus, ele é centrado nele mesmo. Então, quando você ouve a gente falando de discipulado, a gente está falando de Jesus ter a centralidade, de nós nos tornarmos cada vez mais parecido com Jesus. E a pergunta é, mas de que forma isso acontece? Porque não há um diálogo assim, tipo assim, quero parecer mais com Jesus, tá bom, a partir de agora você vai parecer comigo. A gente vê a vivência e as respostas e lidando com as coisas que eram graves na época. Então Jesus, ele parece desencorajar essa mulher. Ele fala de uma forma, tipo assim, igual a um judeu, né? Havia essa realidade, né, da questão dos gentios, né, serem esses cachorrinhos, os cachorros, mas não é da mesma forma que talvez uma coisa muito negativa e pejorativa, mas assim, era negativa. E Jesus, então, ele chama essa realidade, mas assim, de um jeito afetuoso. Ele usa esse termo, é muito parecido com o Brasil, né, no português. Quando a gente usa, né, o cachorrinho, que bonitinho, o lindinho, é uma ideia de dar uma coisa de afeição, uma coisa afetuosa. Né? Ele lembra, então, que as crianças, né, são os judeus e que eles têm a prioridade. E aqui fica uma coisa questionável, e há discussões acerca disso, de qual era a intenção
de Jesus e por que ele usou esse termo, né? Talvez o pessoal mais liberal falasse, nossa, aqui foi machista, né? E todas essas coisas, né? Xenofóbico, sei lá o que é. Mas na verdade, o que Jesus fez é o que ele faz muitas vezes conosco. Ele sabe de tudo, mas ele quer nos ouvir. E essa mulher, então, ela responde de uma forma incrível, né? Então, mesmo que os judeus tinham essa questão de chamar os gentios de cães, numa maneira depreciativa, não sabemos o tanto quanto, mas de alguma forma, para os gregos a palavra cachorro significava alguém, né? Alguém que tem vergonha, alguém tipo assim, cara, algo vergonhoso. E aí então Jesus usa essa conotação, né? Usa o mesmo termo, mas de forma diferente. E aí então ele ouve essa resposta. Jesus estava sendo difícil com essa mãe, com o coração partido. Algumas perguntas que a gente pode fazer diante desse texto. Não sei se você se fez essa pergunta. Poxa, acho que Jesus pegou pesado aqui. Não. Ele estava extraindo uma expressão de fé para que não apenas a sua filha fosse curada, gente. Olha que precioso isso, cara. Mas que ela mesma desenvolvesse um relacionamento com ele. Né? O Gus que fala isso. Assim também você pode se perguntar se o Senhor está sendo difícil com você. Isso é importante. Porque se a nossa resposta for negativa na primeira, a nossa resposta vai ser negativa na segunda. E isso não, se a nossa resposta for negativa, não é um desejo de colocar você em culpa, em condenação, tá, gente? Que todos nós, de alguma forma, alguns eventos da nossa vida, nós questionamos o Senhor. E tá ok, né? Falei isso para um membro da nossa igreja essa semana. Eu sou um cara muito curioso. E eu dou graças a Deus que eu tive líderes que encorajaram essa minha curiosidade e questionamento. Então, se porventura você é dessas pessoas que querem saber de verdade, de forma honesta, eu quero dizer que o Senhor não se ofende. O Senhor não se sente inseguro. E até mesmo para nós, como liderança da igreja, eu sempre falo isso. Eu conheço pastores que ficam bem nervosos quando alguém o questiona ou pergunta coisa. E eu falo para você, de forma genuína e de querer saber, gente, é uma coisa incrível. Então é importante para a gente ter essa resposta acerca dessa pergunta. Porque ele não está respondendo às nossas orações imediatamente. Quem nunca perguntou isso? Não precisa levantar a mão, que eu já sei. Por que ele não está nos ajudando agora? Pode ser que ele esteja fazendo algo muito mais profundo e mais importante, de coisa que está na fila. E a gente está que nem quando a gente liga para algum negócio para resolver BO no telefone, e a lista, você fica lá no telefone ouvindo, agora você é o número 500 da lista. E a lista vai descendo, 2 horas se passou e você ainda está lá, tentando reclamar de uma conta, talvez foi cobrada de forma indevida. Não, gente. Não. Pode ser que ele esteja permitindo. Olha que poderoso isso, gente. Se você puder guardar isso de todas as coisas que eu vou falar, olha isso aqui. O John Corson fala isso, ele fala assim, pode ser que ele esteja permitindo que eu e você descubra a verdadeira fé, perseverança e entendimentos inestimáveis de oração que o ajudarão não apenas em sua situação atual, mas também nos próximos anos da sua vida e dos tempos vindouros. Isso é profundo demais, gente. De pensar que o Senhor, como bom oleiro, ele tá mexendo, gente. Ele está mexendo, ele está manuseando, e às vezes, cara, ele tem que apertar. Eu já falei isso, a Lilian faz aula de cerâmica, e agora, cara, é uma coisa incrível, gente. Toda vez que ela volta para casa, eu me sinto inspirado de lembrar de Jesus. Ela fala assim, que estou com meus braços doendo, de tanto apertar. Assim, parece que o Senhor às vezes faz isso com a gente, talvez deve estar com o braço meio doendo. Né?
Mas eu vou ler isso de novo, gente. Pode ser que ele esteja permitindo. Pode ser que ele esteja fazendo algo muito mais profundo. Não, desculpa. Pode ser que ele esteja permitindo que eu e você podemos descobrir a verdadeira fé, perseverança e entendimentos inestimáveis de oração, que nos ajudarão não apenas na nossa situação atual, mas também nos próximos anos e no tempo vindouro. Amém? Então, assim, a coisa boa com Deus é que existe muito tempo que Ele está moldando o seu povo. E cada um nesse tempo, gente. Olha a resposta dessa mulher e mexe com Jesus. Ela fala, sim, Senhor. Senhor é um termo grego chamado Kyrios. Kyrios é uma palavra impressionante. Se você for olhar num dicionário bíblico, o que quer dizer isso aqui? Só isso aqui já responde tudo que é necessário para que a gente possa entender essa passagem. Primeiro, que Kyrios quer dizer Senhor, soberano sobre tudo. Ela só é usada quando você reconhece o senhorio dessa pessoa. Não faz sentido nenhum você usar se você não tem uma compreensão. Normalmente os soldados usavam para os seus senhores mesmo, para aqueles que mandavam, aqueles que tinham poder para fazer alguma coisa sobre a vida deles. Então, se você fosse olhar no dicionário, a palavra Kyrios, ela ia ter assim, o dono, o que tem o controle, o mestre, o soberano, o chefe, o príncipe. Uma forma de respeito e reverência, palavra usada, vinda de servos, Deus e o Messias. Então ela está falando assim, em outras palavras assim, meu Deus, o Senhor tem tudo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem meu povo é. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Então ela responde com tamanha fé. Uma coisa interessante, que ela aceita essa posição de inferioridade colocada como estigma no seu povo. Ela não debate com Jesus e tenta mostrar para ele que eles não eram inferiores. Tá? Talvez se tivesse respondido dessa forma, talvez não teria extraído fé. Né? Ela se coloca num lugar de humildade fora do normal. Em segundo lugar, ela pede para Jesus lidar com ela em seu próprio nível. Fala assim, tá bom, é assim que o Senhor me chamou, então assim, cara, mas olha aqui, tem essa realidade aqui, cara. Até os cachorrinhos comem as migalhas. E Jesus então vê algo incrível. Gente, a humildade dessa mulher deve mexer com a gente. Alguém disse assim, precisamos ver o poder de vir a Deus como somos. Eu falei isso domingo passado. De deixá-lo cumprir suas promessas aos fracos, aos impuros, aos rejeitados. Se a mulher tivesse respondido, quem você está chamando de cachorro? Ela não teria recebido de Jesus o que sua filha precisava. A sua submissão e humildade, cheia de fé, trouxe a vitória. Nada atrai mais o nosso bendito Senhor do que a fé juntamente com a humildade. E, gente, humildade é uma coisa que talvez a gente vai gastar a nossa vida e a gente vai ficar tentando entender o que é graça de verdade, o que é humildade. Teve uma coisa pessoal acerca da minha vida, tive que lidar com algumas coisas. E de tempo em tempo, diante de conversas difíceis e conflitos, a gente precisa ir com o nosso coração na humildade. Lembrando que a gente não vai vencer nada. A gente só quer acertar as coisas. E eu fui repreendido de falar assim, meu irmão, você faltou com graça, cara. Não tinha mais
Não tinha mais esse lugar para baixar, e tudo que você precisava era graça. E faltou. Então, gente, uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor, e é uma lição para o resto da vida, e como prova disso, eu estou dizendo que eu falhei miseravelmente e pude desfrutar do perdão do Senhor e dos irmãos queridos que participaram dessa coisa. É que Jesus, ele lidou com severidade com quem tinha um coração orgulhoso. Esse é um exemplo para nós. Meu pastor costumava dizer, se alguém vem quebrado, lá embaixo, na humildade, eles precisam de abraço, de carinho e de graça. Agora, se eles vêm com orgulho, aí é o famoso com os 2 pés no peito. Aí a gente pega duro. Aí a gente lida até quebrar essa parede e colocar no lugar devido. Então, eu achei legal o comentário de um cara que ele fala assim, que ele elogia essa forma que essa mulher demonstra, e ele coloca de uma forma como se fosse uma oração, e ele coloca com 9 características. Então, se você está anotando, se você quer uma receita para estar nesse bom lugar, tá? Ele fala assim, foi curta. Quando a gente tem reunião de oração na igreja, eu faço questão de lembrar para o pessoal, se o pessoal não orou a semana toda, não é nesse momento que a gente vai se reunir que você vai orar todo o tempo que você não orou a semana. Então a oração curta muitas vezes é muito boa, que dá espaço para muita coisa acontecer, tá, gente? Ela foi humilde, ela foi cheia de fé, ela foi fervorosa, ela foi modesta, ela foi respeitosa, ela foi racional, ela confiou apenas na misericórdia de Deus e ela perseverou. Ela sai do lugar que ela estava, ela entra nessa casa, alguma coisa acontece. Então, incrível. Então a gente aprende tanta coisa com uma simples passagem dessa. O que a gente lembra quando a gente pensa de uma mulher no desespero? Não tem como não pensar na mulher com fluxo de sangue. Ela tinha uma coisa em mente. Se eu simplesmente tocar no meu Senhor. Você quer fazer um teste do seu coração quebrantar e ver quão duro está o seu coração, quão durão você é você ver essa parte do The Chosen, gente. De verdade, essa parte aí, cara, se desaba, gente. Porque mostra uma realidade assim, cara, ela vivia num lugar assim, separado. Algum pessoal queria ajudar ela e de repente eles veem uma gota de sangue. Cara, um desespero. Mas na hora que Jesus olha pra ela, mano, e ela corre e toca nele. E é isso que a gente precisa, mano. A gente precisa estar nesse lugar de humildade e reconhecimento de que Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. Amém? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que todas as coisas que a gente pode pedir ou pensar. O que a cura dessa menina, né, que é liberta desse espírito demoníaco, nos lembra? Nos lembra do centurião. A gente vê as igrejas fazendo inúmeras coisas para fazer cura de libertação, gente. Mas aquele centurião, ele teve uma revelação de Jesus Cristo. Ele falou assim, Senhor, eu sei o que é da ordem. Os meus soldados, quando eu falo assim, eles fazem. Então, Senhor, vamos fazer o seguinte, fala só uma palavra. Só uma palavra, e isso vai acontecer. Então, a mesma coisa que Jesus faz. Só uma palavra. Tipo assim, eu imagino, né? Mãezinha, volta lá. Tá tudo certo. Tá tudo certo.
Fico imaginando onde será que essa mulher morava. Fico imaginando o que acontece conforme essa mulher está voltando para casa diante da palavra do Senhor. Mas, cara, o que a gente sabe é que ela chega lá e a sua filha está livre. E isso mexe com a gente. Deve mexer com a gente. Eu não sei qual é a coisa que cada um de nós temos, que talvez a gente tenha esse desespero por Senhor. Mas que a gente possa ser lembrado essa noite que basta uma palavra do Senhor e todas as coisas mudam. Todas as coisas são transformadas. Por onde ele passou, ele tocou pessoas. As pessoas foram transformadas, curadas e salvas. E essa última parte é um exemplo disso. A partir do versículo 31, ele fala assim: a seguir, Jesus saiu aos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, está falando de 30 quilômetros de distância, tá? Até o mar da Galileia e a região de Decápolis. E ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe Efata, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não contasse a ninguém, contudo, quanto mais eles o proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Essa passagem é outra que, tipo assim, cara, quanto mais a gente conhece Jesus, tem uma música que eu amo muito, que fala assim: quanto mais eu te conheço, mais eu quero te conhecer. E muito mais do que eu posso compreender, eu quero te conhecer. Se você não conhece essa música é To Know You, dos Citizens. Uma das músicas que eu tenho ouvido as últimas 2 semanas, todos os dias. Uma banda incrível, com letras incríveis. Suplicando-lhe que impusesse as mãos. Este foi um exemplo de intercessão. Os amigos deste homem sofrido vieram e trouxeram a necessidade de Jesus. Isso nos lembra de outras passagens? Diante de uma debilidade, né, devido a uma deficiência, a gente já viu outras coisas parecidas com isso. A gente já viu os amigos dos paralíticos que passam por toda aquela coisa de ter o seu amigo descendo do telhado para que o Senhor pudesse tocar. Isso nos mostra essa necessidade de sermos pessoas que intercedem em prol das pessoas, para que elas possam encontrar Jesus. Depois de levá-la à parte, né, ele leva longe da multidão. E aí então ele coloca os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Aqui vem a coisa estranha, né, gente? Que bom que esse método não seguiu adiante. Não há, né, ensino para os discípulos apóstolos para que seguissem adiante. Pelo menos a gente não vê no livro de Atos, nem nas cartas do apóstolo Paulo. Pode ser que longe da multidão muitas coisas aconteciam, né? Mas na multidão eles mantinham essa coisa, né? A ideia disso aqui, gente, fica muito clara, é que Jesus não estava preso a nenhum método. Ele podia fazer de qualquer jeito, estava tudo certo, né? Então, assim, por mais estranho que seja, tá tudo certo porque ele é soberano. E o mais difícil acontece, gente, né? A cuspida é o mais fácil. Né? Agora o milagre é outra coisa. Então, assim, eu quero chamar a atenção rapidinho acerca do que isso nos mostra. Eu já falei isso, volto a dizer. Isso nos mostra, gente, que acerca da fé, quando o Senhor olha para a gente, existem várias formas. Teve várias vezes que Jesus curou de acordo com a fé das pessoas. Teve várias vezes que Jesus curou de acordo com a fé dos seus amigos. Teve várias vezes que Jesus curou de acordo com a fé de ninguém, porque Ele é Senhor e Ele não é movido e nem pode ser mandado. E sim, Ele escolhe deliberadamente fazer o bem e curar e fazer operar milagres, né?
Alguém disse, né, sem dúvida, Jesus sabia que havia algo especial em sua maneira que ministraria a este homem. Ele adapta seu método às circunstâncias peculiares de necessidade daquele com quem está lidando. Estou bastante convencido de que se pudéssemos conhecer perfeitamente esses homens, descobriríamos a razão do método em cada caso Cristo se adaptou à necessidade do homem. Cara, isso aqui é radical. De pensar que talvez, ou bem provável, existia uma razão por trás daquela cuspida, gente. Não vou me estender muito para a gente não ficar viajando na maionese, que não é esse o ponto, mas assim, eu amo a parte que ele suspira profundamente. Tem um ar de tensão no ar. Imagina, gente, está diante de uma coisa, um milagre. Uma coisa que não é normal. Uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Né? Eu estava lembrando uma situação, eu estava na África uma vez e uma mãe veio com uma criança com malária. E lá eles usam um lençol assim, né, cara? E a criança estava nas costas da mulher e eu não tinha nem visto, cara. A mulher estava sentada lavando roupa e aí eu sentei do lado dela num balde, né? E aí a gente começou a conversar e coisa assim, e eu falei assim, moça, como eu posso te ajudar de alguma forma? Cara, ela solta o lençol assim e fala assim, tá aqui o meu filho, o nome dele é Joshua, e ele tá com malária. E aí eu dei uma fungada assim, não foi respirar de Jesus, mas foi tipo assim. E ela falou assim, você pode fazer alguma coisa por ele? E aí na hora, tipo assim, eu peguei o menino na mão assim, tipo, cara, fica tipo o Rei Leão. Falei, Senhor, tá esse menino aqui, tem o nome Joshua. Joshua tá muito relacionado a quem tu és. Cara, faz uma coisa aqui. Só o Senhor pode fazer. E aí então eu devolvo esse filho pra essa mulher, cara, ela coloca lá no lençol, ela senta, cara, e continua lavando roupa e a gente conversando. E aí, à noite, a gente foi se encontrar pro culto e eu fui lá e falei assim, cara, como é que tá o Joshua e tal? Ela falou assim, ele tá muito bem. Eu acho que Deus ouviu as nossas orações. Falei, glória a Deus, Deus é bom. Que bom que não depende da minha fé. Porque ali não tinha. Tem um desespero. Tinha, né? Um comentarista que eu gosto muito, ele fala assim, o suspiro foi um gemido interior, a resposta compassiva de nosso Senhor à dor e à tristeza que o pecado trouxe ao mundo. Foi também uma oração ao Pai em favor do homem deficiente. A mesma palavra usada em conexão com a oração em Romanos 8:23 e o substantivo em Romanos 8:26. Warren Wiersbe fala isso. E eu quero terminar dizendo que Marcos quer que saibamos que o Messias estava aqui. Essa é a ideia, gente. Que ele era o servo. Ele trouxe gloriosos benefícios de seu governo. O uso de Marcos de uma palavra extremamente rara para descrever o defeito de fala do homem é quase certamente uma alusão ao que nós vemos em Isaías 35:5, e ele fala que a língua do mudo, né, o termo mogilalon, fala vai cantar de alegria, vai poder ter algo para falar. E a reação dos outros tem que ser como a nossa precisa ser como desses caras. Ficaram todos maravilhados e diziam, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. A gente lembra da tempestade? Quem é este que até o mar o obedece? Quem é este? A gente lembra do Salmo 24. Quem é o Rei da Glória? Quem é esse Rei? É o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Vamos colocar de pé.